Rota do Turismo tem a grata satisfação de receber em seus estúdios Jaqueline Franco, ela que é diretora executiva dos Hotéis Fazenda Rede dos Sonhos de Socorro e também está como presidente do Contour de Socorro. Jaqueline, como foi o processo? Há quantos anos existe o Contour em Socorro? Bom, primeiramente é uma honra poder participar desse programa com você, Adriana. Obrigada pelo convite, obrigada a todos os espectadores que vão assistir. E vamos lá. O nosso projeto de Contura aqui na cidade de Socorro, ele surge em 1994, graças a um grupo de empresários que vem para a cidade e começam a pensar em turismo na cidade, porque antes disso, Socorro apenas era uma cidade passagem para quem ia para a Serra Negra e Águas de Lindóia, que são duas cidades vizinhas a nós aqui, também do Circuito das Águas Paulista. E aí, em 94, esse grupo, formado por poucos empresários, 6 empresários mais precisamente, se organiza, começa a pensar turismo, como que a gente pode trabalhar na cidade. E aí eles começam a estudar a legislação, começam a olhar quais as possibilidades de organização que eles poderiam ter. E olhando a Constituição brasileira, eles descobriram a existência dos conselhos e descobriram que poderia ser uma forma de organizar. Eles começam a trabalhar e conseguem o apoio de um vereador da cidade para poder escrever a primeira lei de conselho. Então, a primeira lei do Conselho de Turismo de Socorro, ela vai ser aprovada na Câmara Municipal em 1996. Só que ele Ok, já nasce consultivo e deliberativo desde então. E aí, no mesmo ano, 1996, essa lei é sancionada pelo atual prefeito da época, pelo prefeito que estava lá. E, feito isso, a gente começa os primeiros trâmites para montar a diretoria. E aí, em abril de 97, toma posse a primeira diretoria do Conselho Municipal de Turismo de Socorro. ok. E o que isso representa para uma cidade, Jaqueline? Porque muitas vezes a gente ouve falar assim: ah, mas é só mais um conselho. Tem diferencial o conselho do turismo dentro de um município ou não? Olha, para nós ele foi um divisor de águas. Foi ele que fez Socorro ser o que Socorro é hoje. Se Socorro é uma cidade turística, é considerado um destino turístico hoje, a gente deve isso a esse conselho. A gente deve isso a essa organização. Por quê? Logo que o conselho foi criado, lá em 97, que a primeira diretoria tomou posse, a gente começou a pensar turismo de forma estruturada dentro da cidade. E o turismo parou de ser uma pauta política de 4 anos. Então, a gente começou a pensar o turismo de forma estruturada, pensando em como fazer os projetos não pararem no meio do caminho e as coisas acontecerem, começo, meio e fim. Então, esse foi o grande diferencial. Além disso, o que é muito importante no nosso conselho, no formato que a gente criou? O nosso conselho, ele é totalmente eleito. Os representantes e suplentes, eles são eleitos pelas bases. Então, por exemplo, mensalmente, todos os meios de hospedagem da cidade, hostels, campings, pousadas, hotéis, todos os meios de hospedagem se reúnem para poder discutir as suas dores, discutir as suas necessidades, o que precisam. E eles elegem de forma democrática um representante e um suplente para o Conselho Municipal de Turismo. E a mesma Ok. acontece com todas as outras cadeiras. Então, o nosso conselho ele se tornou muito representativo para os seus pares, para a sua base. E E isso quais são os profissionais, Jaqueline, que tem dentro desse conselho? tá, hoje a gente tem meios de hospedagem, aventura, parques, aí turismo rural, turismo de compras, e a gente tem agora uma cadeira nova que a gente criou há pouco tempo, que é a cadeira de aluguéis de temporada. Porque não dá para dizer que o Airbnb não faz parte do Do cenário turístico turismo. da cidade. Além disso, nós temos a Associação de Turismo da cidade, Associação Comercial, a gente tem a cadeira do meio ambiente, tem cadeira dos artistas e artesãos,
tem cadeira, são 23 cadeiras ao total. Dessas, Urbanização entra dentro do Contour? desenvolvimento econômico. No nosso Ok, caso aqui, entra desenvolvimento econômico e entra meio ambiente. perfeito. Então, a educação, turismo, cultura. Então, nós temos de 23 representações, 5 representações do poder público e 18 representações da iniciativa privada. É assim que está dividido o nosso conselho hoje. Ou seja, é um terço do poder público e dois terços do privado, seria isso? Exatamente, E exatamente. hoje, em Socorro também, além de deliberativo, consultivo, ele é fiscalizador? Perfeito, exatamente. Hoje ele é consultivo, deliberativo e fiscalizador, as 3 coisas. E aí, hoje, Socorro ele já não é mais só Socorro, ele se tornou uma instância turística. O que isso representa dentro do mapa do turismo brasileiro? Bom, para a gente fazer parte desse grupo seleto de cidades estâncias é uma honra, mas a gente é estância desde 1945. A gente começa como estância sanitária, depois em 78 muda para estância hidromineral, e o fato de ter o título de estância não significou até 1997 que a gente tinha produto turístico formatado dentro da cidade. Então, Ah, o que é importante trazer? Que não basta ter o título, a gente precisa fazer a coisa acontecer, fazer o turismo acontecer na cidade. E hoje, para nós, ser estância é muito importante. Por quê? A gente consegue fazer parte de um grupo menor dentro do estado de São Paulo, de cidades, onde a gente pensa o turismo, tem associações pensando o turismo conosco, então isso nos ajuda. Além de que no estado de São Paulo a gente tem o DAD Tour, que é um diferencial para as cidades estância também, onde a gente recebe verbas anualmente para poder investir em infraestrutura turística. E isso é muito importante para a gente poder melhor atender nosso turista, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa que é muito importante também é a gente fazer parte de um circuito turístico estruturado dentro do turismo do estado. Porque aí a gente começa a falar de regionalização, a gente começa a falar de estruturação de uma região toda para poder aumentar o tempo de permanência do turista na região e, consequentemente, aumentar o resultado desse turista em todas as cidades, em toda a região. Então, isso também é muito importante. ou seja, a cidade ela precisa se fortalecer com a sua região para conquistar o sucesso. Ninguém vence sozinho, é isso, né, Jaqueline? Com certeza, com certeza. Inclusive o poder público com o privado. Existe essa união entre vocês? Ou existe uma concorrência? Não, a gente trabalha junto. Então, como que a gente está estruturado hoje? A gente tem o Conselho Municipal de Turismo, a gente tem, além do conselho, uma associação de turismo, que a gente chama Astur. Qual que é a função dessa associação? A gente brinca que ela é o braço executivo do Contur. Então, dentro dessa associação, a gente tem uma gerência executiva, que é a secretária executiva do Contur, que é responsável por implantar todas as ações que a gente define dentro do conselho. Então, a gente Ok. define algo dentro da reunião do conselho e essa associação ela tem a função de fazer com que essa ação aconteça, com que isso aconteça. Paralelo a isso, a gente também tem a Associação Comercial da cidade, que trabalha muito próxima conosco. Por quê? Porque ela é o nosso elo de ligação com o restante da economia da cidade, que também é beneficiada pelo turismo, que também faz parte, e ela também é o nosso elo de ligação com todo o sistema S, Sebrae, Senac, para a gente poder ter capacitação para o nosso pessoal. E, junto com isso, a gente trabalha com a Prefeitura Municipal, principalmente através da Secretaria de Turismo, porque juntos a gente define as políticas públicas que são importantes para o nosso destino, para a gente poder trabalhar, para a gente poder fazer as ações em conjuntas. Então, a gente fala que hoje a gente tem um quadripé, a gente tem 4 partes que unidas fazem o turismo acontecer. Se uma parte fizer mais do que a outra, não funciona, não vai dar certo. E além disso, a gente tem um acordo com o poder público da cidade.
A gente tem um fundo municipal de turismo hoje que é administrado pelo conselho. E a gente tem um acordo que a cada R$ 1 de dinheiro público que o município colocar no nosso fundo, os empresários colocam de 1 a 2, para a gente Ah, poder legal. juntos trabalhar e fazer as ações acontecerem dentro da cidade. E aí, né, seria na captação de recursos através do imposto de renda? Algo parecido com isso ou não? Não, não. Na verdade, o que que a Tá. gente faz? A gente tem a associação, então mensalmente a gente faz doações, a gente paga uma mensalidade para essa associação. E essa Cada associação, empresário de socorro paga essa mensalidade? isso, paga essa Tá, mensalidade para essa associação. E aí a gente perfeito. junta com esse dinheiro um fundo para poder organizar as ações, para poder ter dinheiro para fazer as atividades. Além disso, o que que a gente acredita aqui em Socorro? Que não cabe ao poder público administrar locais turísticos. Então, mesmo os parques públicos, a gente faz concessões. Uma das concessões feitas é a do Mirante do Cristo, da cidade. E dentro desse mirante, a gente tem um empório. Esse empório, hoje, ele é administrado pela Associação de Empresários do Turismo. Legal. E dentro desse empório, a gente tem todos os produtos do turismo rural da cidade expostos. E E vocês aí, já criaram uma identidade de Socorro? Qual que já, é, por exemplo, o prato gastronômico de Socorro? frango Ou o com polenta. artesanato? Oi? O prato é o frango com polenta, porque a gente tem uma tradição muito forte aqui. A nossa colonização foi italiana-portuguesa, então a gente traz isso. Então, o nosso prato típico é o frango com polenta. E o Ok. nosso artesanato típico chama nhanduti. É uma espécie de bordado. Então, são pequenos círculos, pequenas esferas circulares, onde a gente vai cruzando as linhas para formar desenhos, e depois a gente vem bordando nesses cruzamentos de linha. Então, tem desde bem pequenininho até quadros enormes feitos com nhanduti, roupas, bolsas. Então, esse é o nosso principal artesanato típico da cidade. Ou seja, vocês conseguiram unir toda a população que hoje respira o turismo. Sim. Hoje, Socorro é uma cidade com economia diversa. Então, nós temos 3 pilares principais: o turismo, a agricultura e o comércio, principalmente malharias, quando a gente fala desse terceiro pilar. E Socorro sempre foi uma cidade agrícola, então a gente sempre viu a agricultura como o principal pilar. E hoje o turismo já divide espaço com a agricultura, então hoje já está muito dividido. E o que que a gente tem feito ultimamente, principalmente? Socorro é uma cidade que a gente não tem grandes propriedades, a gente não tem latifúndios na cidade. A gente tem muita pequena propriedade. Muitas delas estão abrindo para o turismo rural, e mesmo as que não estão abrindo, a gente tem feito um trabalho para diminuir essa distância da produção com o restaurante no final. Então, a gente tem um projeto que Legal. chama Socorro Destino Ecogastronômico, que tem a função de fazer com que o proprietário do restaurante compre direto do produtor rural, sem intermediário, porque a gente consegue rastreabilidade, a gente melhora a economia da cidade, a gente melhora a renda do produtor rural. Então, esses trabalhos são muito importantes para nós aqui. Você tem um levantamento, Jaque, de o quanto que o turismo trouxe para a cidade, principalmente em geração de emprego e renda? Olha, hoje a gente já fala de mais de 2.000 pessoas diretamente empregadas no turismo aqui na cidade, entre parques, entre hotéis, restaurantes. E, além disso, o que foi muito legal para a gente é que a gente conseguiu fixar o jovem na cidade. O nosso êxodo da Legal. cidade, ele diminuiu muito, porque o jovem, filho do agricultor principalmente, que não quer ter a vida igual a que o pai teve, na roça, com trabalho braçal, ele viu no turismo uma possibilidade de melhorar a renda da família
e de permanecer no local dele, sem precisar ir para outra cidade, sem precisar ir para outra região. Então, hoje a gente já consegue colher esses frutos, a gente já consegue ver esses frutos, sim. Que delícia seu depoimento, Jaque, porque a Rota do Turismo, ele nasceu com esse trabalho. Eliminar o êxito rural dos jovens irem atrás das capitais ou sair do município em busca de trabalho até nas macro-regiões. E, por outro lado, mostrar que o turismo, sim, ele gera emprego e renda. E, às vezes, eu estava, sabe assim, são 4 anos trabalhando e tentando unir a comunicação com unindo todo o trade turístico, gestor com empresário e principalmente com o turista. Eu falava assim, gente, será que eu estou no caminho certo? Eu estou vendo que estou, porque é a Com união de forças, união do trade, sem esquecer o público principal, que é o turista, que é ele que traz resultado para os nossos municípios. com Fiquei certeza, é isso mesmo. muito feliz. E hoje, vamos supor, você falou que antigamente Socorro era uma cidade dormitório. Hoje, a região se tornou dormitório de Socorro? Olha, a gente fala que a gente é muito completo enquanto região, né? Mas Socorro hoje, dentro do Circuito das Águas, é a cidade que mais tem opções de turismo de natureza. Então, a gente tem muita gente que se hospeda nas cidades vizinhas e vem passar o dia na cidade de Socorro para poder aproveitar o dia nos nossos parques, nas nossas cachoeiras, vivenciar as nossas atividades. Então, Inclusive o turismo de acessibilidade, né? Que vocês com têm um. certeza. É o Isso diferencial de mesmo. vocês? Com certeza é o diferencial competitivo de Socorro, né? O fato de nós termos as atividades de aventura adaptadas para as pessoas com deficiência. Então, isso com certeza é um grande diferencial para nós aqui. E principalmente porque quando a gente fala do turismo acessível, né, da atividade acessibilizada, a gente pensa muito na pessoa com deficiência. E não é só para pessoa com deficiência, também é para mobilidade reduzida, que incluem bebês em carrinho de bebê, incluem acidentados temporários que estão com alguma deficiência temporária, gesso, alguma coisa, gestantes, idosos, que cada O vez mais Brasil está envelhecendo, né? com certeza. E a gente espera viver muito, e com certeza nós todos iremos precisar de algumas coisas de acessibilidade para facilitar o nosso dia a dia quando a gente for mais velho, né? Bom, eu estou muito feliz. Hoje, recentemente, eu fui eleita como presidente do Contour. Tive o privilégio de conhecer num trabalho do Sebrae, que ele trouxe todos os gestores numa reunião, e você foi um case de sucesso. Espero contar com o teu apoio, porque jornalista, a gente sabe como fiscalizar, como olhar, deliberar tudo bonitinho, mas tem muitas coisas que entre poder público e privado, a gente precisa de quem tem mais experiência. Posso contar com o seu apoio? Com certeza, com certeza. Não só o meu apoio enquanto Jaqueline, mas com socorro. Pode contar com a nossa cidade, nosso destino. Tenho certeza que o que a gente puder fazer para trocar experiências e fazer as coisas acontecerem, a gente está à disposição. E te convido para ver Sertãozinho. Já conhece a nossa cidade? Não conheço. Não conheço o Olha, Sertãozinho, mas eu vou, com certeza. 20 quilômetros de Ribeirão Preto. Quando você vir, você também vai ficar um pouquinho assim surpresa, porque o nome é pequenininho, mas a cidade tem um grande potencial. Que bom. E uma das feiras nossa, que é muito reconhecida, é a Fenaçúcar e Agrocana, que a cidade é muito envolvida com o setor da cana-de-açúcar, que até então ela era praticamente 100% só cana. E aí, de 2018 para cá, nós começamos a colocar mais ovos dentro da cesta. E o turismo foi um desses diferenciais. Então, hoje a cidade está trabalhando, está crescendo, e a gente tem um grande carinho por esse novo segmento. Então, seja muito bem-vinda ao nosso sertãozinho.
Obrigada, com viu, certeza eu irei Jaqueline. visitar. Então tá. Tem mais alguma informação que você gostaria de estar nos falando sobre o que o turismo proporcionou a Socorro e a sua experiência para outros municípios? Bom, eu gostaria de deixar uma mensagem que, se todos se unirem, se todos trabalharem juntos, se os empresários se unirem com o poder público, as coisas dão certo, as coisas acontecem. E com certeza esse é o caminho. E o depoimento que eu posso deixar é: a gente está nesse caminho há 28 anos com o Conselho Atuante e deu certo, funcionou, porque nós saímos de 100 mil turistas para 1,5 milhão e de forma organizada. Então, se eu posso deixar um depoimento é esse: se unam, trabalhem em conjunto, que com certeza vocês vão colher muitos bons frutos. E fica o convite também para que vocês venham conhecer Socorro. Quem não conhece, por favor, é nosso convidado para conhecer nossa cidade. Muito obrigada, Jaqueline. Desejo todo o sucesso do mundo para você. Estamos fazendo a lição de casa Com e certeza, vamos fazer com que o turismo brasileiro expanda, principalmente o turismo regional brasileiro. Muito com obrigada pelo certeza. seu tempo, pela sua dedicação. Dê um abraço em todas as pessoas de Socorro e aguardo você aqui para tomar um cafezinho ou uma garapa, né? Porque é a cidade da. Hum. Com Muito obrigada. certeza, com certeza. Eu irei, com certeza. Obrigada.